concentração molar. A concentração molar, ela bebe do número de mols, mas ela não é número de mols. Concentração é mol por litro. Concentração molar é mol por litro. Mol é mol. Número de mols é mol. Então, cuidado. Se a questão ela vier pedindo, dê o número de mols, ela está falando de N. Se a questão ela vier pedindo, dê a concentração molar, ela está falando de concentração, ela está falando de solução. Então vai ser mol por volume. Ok? E se a questão vier pedindo, dê a concentração comum, é aquela fórmula lá, massa por volume. Então depende do que a questão está pedindo. Vocês vão ter que ficar atentos. Sinaliza na questão. Quando você está lendo lá o enunciado, já marca o que a questão está pedindo. Vocês saberem qual o caminho seguir. O grande problema de química analítica, que é o que a gente está vendo, o grande problema é quando a gente junta todos os conteúdos. A prova tem esse dom, né? A gente vai vendo as coisas em separado. Aí vocês vão falar, os exercícios estão fáceis no quadro, porque eu estou vendo separado. Quando a gente junta tudo e joga num pacote, você tem que discernir qual fórmula você vai aplicar em cada caso. E é aí que mora o perigo. Entendeu? Então, fiquem atentos para saber exatamente o que vocês têm que fixar quando vocês estão vendo o conteúdo. Duas coisas principalmente. A operação de como fazer e aonde aplicar. Né? O aonde aplicar passa pelos enunciados. Né? Então, dê a concentração comum. Qual o caminho que eu ia seguir? Eu vou ter que saber massa e volume. Se a questão pedir, dê a concentração molar. Qual o caminho que eu vou ter que seguir? Eu já sei que vai ter que me dar mol e litro. Mol pode ser lá o oriundo do número de mols, mas tem que me dar isso. Se a questão me pedir, dê o número de mols, cara, aí não adianta, é N. Então, assim, atenção para os enunciados. Eles são determinantes na resolução das questões. Na prova eu costumo misturar. Né? Então, assim, eu não vou colocar primeiro concentração comum, depois concentração molar. Eu não vou seguir o ritual da aula, né? Porque também faz parte da avaliação da aprendizagem. Então, fiquem atentos ao que eu estiver cobrando naquela questão. Atentos. É concentração comum e concentração comum. Concentração comum e molar até agora. A gente vai ter uma depois da prova, que é a concentração normal também, mas aí ela só vem depois da prova. Que é quando a gente fecha a concentração. Aí a gente fecha a concentração com o quê? Com diluição, que é o dia a dia da nossa vida. A gente vai fazer isso sempre, né? Como diluir, como misturar. Então a gente fecha com esse conteúdo, mas eu não vou conseguir fechar antes da prova. Então a gente vai precisar depois de mais uma aula para fechar esses conteúdos. É porque assim é que eu tô rindo, né, Rafael? A cabeça tá rindo, né? Pode? Vamos lá. O que essa questão está pedindo? Gente, vamos. O que essa questão está pedindo? Ó, dê a concentração molar. Eu já sei que concentração molar calcula como? Massa sobre peso molecular vezes volume. Eu já sei disso. Concentração molar é massa sobre peso molecular vezes volume. Aí eu tenho massa molar. O peso molecular é a mesma coisa que massa molar, tá? Vou manter o padrão só para não confundir. Massa molar vezes volume. O que é a massa molar? A gente já calculou para esse cara. É a massa do lítio vezes 2, mais a massa do carbono, mais a massa do oxigênio vezes 3. A gente fez isso no exercício anterior. Preciso fazer de novo? Não. Não, que bom. Qual é a massa molar? 73,888 gramas por mol. Então, eu tenho massa 300 miligramas, que é igual a 0,300 gramas. Eu tenho volume, que é 500 ml, que é igual a 0,500 litros. E eu tenho massa molar. Gente, todos os dados foram apresentados? Basta eu jogar aqui dentro. Então vai ser igual ao quê? Qual é a massa? 0,300 gramas. Fantástico. Embaixo, massa molar, qual é? 63,88 gramas por mol. Também está apresentado. Vezes volume, qual é? 0,500 litros. Corta grama com grama, mol sobe, já sai a resposta em mol por litro. Quanto é que dá esse cálculo? Na calculadora científica, preferencialmente, como é que vocês fazem? 0,300 dividido, abre parênteses, 73,888
vezes 0,500, fecha parênteses e dá igual. Quanto é que dá isso? 0,008 ou 2? Vamos ver aí. Bota aí, 2 é 3 e a dele também. Ó, 8, 1, 2, 0. E a outra? 0,00, 201, Não, 203. 203. Veja aí pra mim qual é a correta. Refaça. Tá vendo que o erro foi calculador? O erro não está na química. A química ela passou ilesa, né? O erro está onde? Na hora de fazer o cálculo na calculadora. É a matemática que está assolando a gente, não é a química. O problema da gente não está sendo a química. A química acabou aqui. Daqui para frente é a matemática. A matemática está perturbando a gente. Pois é. A sua prova vai ser só cálculo, né? Só cálculo. Também, né? 8, 1. Repetiu aí? Repete, cálculo aí. Deu 8, 1, 20. 8, 1, 20, que deu? Esse resultado aqui está certo. É 0,008120. O quê? Mol por litro. Isso aqui está errado. Vê se não esqueceu dos parênteses. Agora sim. Isso aí, parênteses. E aí, corta. E aí, ó. 1, 2, 3 significativos. 1, 2, 3. Isso aqui já tem um monte, né? A resposta tem que vir com 3. Vai cortar o 0, vai ficar 0,00812 mol por litro. Tá ali a resposta.